Olá, bom dia, como vocês estão? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa memória e a nossa atenção, né? Não de uma forma técnica, mas de uma forma prática, de como utilizar a nossa memória e a nossa atenção de forma que deixe o nosso dia mais leve, a nossa vida com mais bem-estar. E para isso a gente vai ter que entender só um pouquinho, né, por que as nossas memórias são importantes, né? As nossas memórias, elas são tudo que a gente tem da nossa própria história, né? Então, tudo que a gente lembra, que a gente já viveu, ela não está guardada apenas, né, na nossa cabeça, né? A nossa memória, ela também faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso desenvolvimento. Assim, já ouviram falar provavelmente de memória muscular, né? Um movimento que você fez muitas vezes na vida, né? Quem já praticou, por exemplo, determinado esporte, vai ter mais facilidade nesse esporte, mesmo que fique um tempo sem praticá-lo. Por quê? Por conta da memória muscular. Então, assim, a memória a gente tem em todo o nosso corpo, né? E ela diz sobre a nossa história. E muitas vezes, né, ou a gente foge da nossa própria história, ou a gente acaba se fixando em coisas que não fazem muito bem, né? Utilizando a nossa atenção, né, para coisas negativas da nossa história. E nenhuma dessas alternativas faz bem para a nossa saúde mental. Então, assim, a gente pode utilizar a nossa atenção dentro daquilo que foi a nossa história para fazer bem a gente mesmo. Em que sentido, né? A nossa memória, ela fala da nossa história, né? Então, assim, os acontecimentos bons, os acontecimentos ruins, tá tudo gravado lá, né? As nossas facilidades, as nossas dificuldades, a gente sabe disso, isso tá lá na nossa memória guardadinho. Só que a gente tem duas formas, né, de olhar para essa história, né? A gente vai colocar a nossa atenção, né, naquilo que foi bom ou naquilo que foi ruim, certo? Porque a gente não fica lembrando muito das coisas neutras, né? Geralmente a gente lembra de experiências boas ou de experiências ruins, porque a gente tem mais facilidade em lembrar daquelas experiências que causaram emoções na gente, né? Isso fica mais facilmente armazenado no nosso cérebro. Então, a gente precisa entender, né, como direcionar a nossa atenção para as coisas boas da nossa vida, né? E eu não digo pra gente esquecer das ruins, porque não tem como a gente esquecer. Então, se a gente tentar esquecer, a gente vai estar negando. E quando a gente nega a nossa própria história, isso causa também um desconforto dentro da gente, que é como se a gente estivesse vivendo em mentira, sabe? No sentido, por exemplo, de eu estar alegando uma coisa que aconteceu ou estar falando que uma coisa não aconteceu, e isso não ser necessariamente verdade. Então, assim, o ser humano, faz bem para o ser humano ele conviver com a verdade sobre si, a verdade sobre o outro, a verdade sobre o universo. É importante que a gente viva com isso para a gente ser saudável. Então, assim, mesmo que as experiências sejam ruins, a nossa atenção, ela tem que estar sobre essas experiências ruins, não apegada, sabe? Não, nossa, minha história foi tão triste, isso, aquilo, outro, como um apego, sabe? Mas como, nossa, realmente esse fato da minha história é muito ruim. Eu me sinto mal quando eu lembro. Mas, por exemplo, isso fez parte de mim, faz parte de quem eu sou hoje. Então, eu tenho que ter atenção sobre isso de uma forma a reconhecer que aquilo realmente foi ruim, mas tentando tirar algo de bom daquela situação. Então, a nossa atenção, quando, né, a gente se lembra de algo da nossa história que foi ruim, a nossa atenção tem que ser não no fato, não no apego à dor, mas no que decorreu daquilo que foi bom, porque a gente sempre consegue tirar algo bom das experiências ruins. Às vezes são as experiências que a gente mais cresce, né? Enfim, aquele dia nublado, muitas vezes a gente tem reflexões, né, incríveis sobre como o sol vai nascer no outro dia. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente saber reconhecer as coisas ruins, mas saber que delas também sai algo bom, porque isso vai nos deixando positivo. E quando a gente foca a atenção também nas coisas boas que a gente recebeu, nos momentos bons que a gente viveu, a gente também tende a ficar mais positivo. Então, assim, esse uso da atenção, né, nas nossas memórias, assim, se atentar, né, a tirar coisas boas das memórias ruins e se atentar também aos momentos bons, né, a relembrar, a estar vivenciando aquilo, aqueles sentimentos novamente,
mas sendo honesto consigo, né? Não negando as coisas ruins que já aconteceram, mas trazendo sempre o bom daquilo, a gente consegue, né, fazer um bom uso das nossas memórias, né, escolhendo tirar as coisas boas. E isso tende a trazer muitos frutos bons pra gente.